Hoje iremos falar de mais um estudo bíblico e agora com um personagem bastante conhecido por nome de José. Ele que passou por muitas etapas essas que muitas vezes a gente também passa no nosso dia a dia, e é de suma importância falar deste personagem para a nossa edificação como pessoa e entender que cada etapa era importante. Um lar em conflito. A Bíblia conta a história de Isaac, que era filho da promessa, ele que era o filho entre Abraão e Sara, e mais tarde se casou com Rebeca, e aconteceu que ele descobriu que ela era estéril. Pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que ela fosse mãe, e ela gerou a 2 filhos, um se chamava Esaú, o outro se chamava Jacó. E neste período aconteceram muitas rivalidades entre os irmãos. Foi necessário, pela orientação dos pais, que Jacó fosse para a casa de Labão. Ao chegar na casa de Labão, Jacó trabalhou durante muito tempo. Lá ele conheceu Raquel, ao qual se apaixonou por ela, e precisou trabalhar 7 anos por Raquel. E Labão, mais uma vez, enganou Jacó, entregando a ele Léia. E ele precisou, mais uma vez, trabalhar mais 7 anos por Raquel. E nesse ínterim de tempo, ele descobriu que Raquel também não podia lhe gerar filhos. Era estéril. E ele teve vários filhos com Léia. E ela ficou muito angustiada ao ponto de dizer: dai-me filho, senão eu morro. Mas pela bondade de Deus, o projeto de Deus que estava ali sendo inserido na vida daquela família, ela teve um filho e se chamou José. Ainda sobre conflitos, quantos de nós muitas vezes não passamos por situações como essa? Muitas vezes a gente vai e conta algo que é particular nosso para alguém, às vezes, que não entende, e isso nos prejudica. A saber, era algo vindo de Deus, não foi algo que José pensou em ser líder, mas muitas vezes é algo que a gente pensa, é um sonho que às vezes a gente conta de forma aleatória, e isso pode causar a morte desse sonho, a morte desse projeto. Muitas vezes temos que guardar aquilo que Deus nos dá e aquilo que a gente também sonhamos, para que possamos nos conduzir da melhor forma possível até a concretização dos nossos projetos. Os sonhos de José. Aos 17 anos, José ganhou uma túnica de várias cores do seu pai Jacó, e a túnica ela simboliza o amor do pai para com o filho, simboliza a chamada, simboliza o direito de primogenitura, de liderança, e isso rendeu muitas confusões entre os seus irmãos. Seus irmãos viam José de uma forma agora negativa, até que chegou um período em que José teve um sonho, e ele contou aos seus irmãos sobre este sonho, onde os moios, 12 moios, se dobravam diante dele, simbolizando que os seus irmãos iriam ter que se dobrar diante dele, como um sinal de que ele iria exercer uma liderança mais à frente. Mas não parou por aí. Mais adiante, José teve mais outro sonho, onde viu o sol, a lua e as estrelas, mais uma vez, se dobrando diante dele. E cada vez que ele dizia, só gerava mais confusões entre os seus irmãos, ao ponto deles planejarem a morte de José. Vendido pelos seus irmãos. É nesse período que José recebe de Jacó uma missão. E essa missão era ele ir em busca dos seus irmãos e trazer notícias de onde eles estavam, o que faziam. E diante deste momento que ele vai ao encontro dos seus irmãos, ele encontra com uma pessoa que vinha e que orientou ele ir por um outro caminho. E quando ele se aproxima dos seus irmãos estavam articulando meios para exterminar José. Alguns intérpretes acreditam que, por Jacó enviar José a trazer notícia dos seus irmãos, ele é conhecido como leve trás. Mas na prática isso não funcionava. A saber, José, ele foi delegado a uma função, ele era o líder da família,
porque ele recebeu uma túnica. E ao chegar perto dos seus irmãos, eles alçaram a mão sobre José, lhe tiraram a túnica e jogaram em uma cisterna. E ali articularam um meio para exterminar ele por completo. Imagine só a situação que José estava, em uma cisterna e agora ouvindo o que os irmãos estavam planejando em fazer com ele. Alguns diziam, vamos matá-lo e depois enterrar ele. Até que Rúben pediu que deixasse ele ali. Rúben tinha um projeto de salvar José daquela cisterna, mas Judá disse, ao invés de matar, é melhor vendê-lo. Os irmãos de José venderam ele aos mercadores ismaelitas que vinham de Midian, e eles iam levando especiarias, perfumes em direção ao Egito. E ao comprar ali José, ninguém sabe a forma que ele foi levar aquele escravo comprado agora para o Egito. Se amarrou suas mãos e se ia puxando naquela carroça, e José com os pés naquele deserto ardente. Mas independente da forma que ele foi ali levado, o que se sabe é que quando ele chega na casa de Potifar, ele compra José, e José agora ele é visto como uma pessoa que pudesse oferecer algo de valor ali àquele ambiente, porque em tudo o que ele fazia prosperava. Isso foi algo que chamou a atenção de Potifar, comandante oficial da guarda de Faraó, que delegou a José autoridade para que ele pudesse cuidar do seu lar. E é nesse ambiente que a própria esposa de Potifar, ela tentou muitas e muitas vezes ali assediar José, mas em tudo que ele fazia, ele agia com cuidado, com zelo, porque não adiantava de nada ele dizer não, mas estar no ambiente. Ele dizia não, mas ele não permanecia no ambiente. Todas as vezes que ela insistia, ele saía, ao ponto que teve um dia que ela tirou a sua túnica e ele teve que fugir. E isso foi um resultado catastrófico, porque ela disse ao seu marido, Potifar, que José queria deitar-se com ela. Mais uma vez, isso era um grande problema na vida de José, porque em tudo que ele fazia, sempre alguém tentava lhe tirar a túnica e sempre alguém tentava colocar ele em um lugar de encarceramento. Na prisão, José conheceu muitas pessoas, quem sabe passou na sua cabeça que ali era o seu fim, porque todo o contexto em si dizia na mente de José, olha, tudo que você passou, você foi vendido, os teus próprios irmãos tentaram tirar a sua vida, e agora quando você chega aqui, quando você pensava que tudo iria dar bem, onde você parou? Você está novamente em um lugar confinado, sem esperança e perspectiva. Tudo apontava para ele querer abrir mão, desistir. Mas ali, Deus fez com que o comandante da guarda olhasse para José de forma diferente, ao ponto de entregar a José um cargo especial, tomar conta de todos aqueles que estavam ali encarcerados. E é nesse ínterim de tempo que ele conhece duas pessoas, o copeiro e o padeiro Mó, onde tiveram um sonho que ali deixaram eles muito preocupados, ao ponto de contar a José e José interpretar os sonhos daqueles homens. O rei agora tem um sonho. O copeiro Mó havia falado a Faraó que um hebreu, por nome de José, havia interpretado seu sonho quando estava encarcerado. 2 anos se passaram e agora José está de frente com o rei, e o rei começa a contar detalhes que nenhum outro conseguiu decifrar os enigmas. E quando o Faraó disse que sonhou 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, e depois mais 7 vacas magras saindo, e essas vacas se alimentavam das boas e continuavam magras. Depois ele sonhou 7 espigas muito cheias e 7 espigas mirradas, mas ele não entendia a interpretação. José disse, tanto 7 vacas
gordas, como as espigas cheias de grão, as 7 espigas, simbolizam 7 anos de fartura, de bonança sobre o Egito e sobre a terra. E as 7 vacas magras e 7 espigas mirradas simbolizam um período de grande fome. E isso fez com que Faraó desejasse que ele fosse o líder daquele império. E José tornou-se governador. Mas o que eu acho importante no meio de tudo isso é a forma que Deus estava introduzindo José na história. E quando a gente muitas vezes olha para nós e acha que tudo está acabado, que alguns dizem que o projeto não vai mais adiante, Deus, pela sua misericórdia, mostra que Ele é um Deus bom e fiel o tempo todo. José agora interpreta os sonhos daqueles homens que estavam encarcerados, que chatearam o rei, o copeiro e o padeiro mor. Ambos tiveram sonhos distintos, mas ao chegar pela manhã, José observou que eles estavam muito preocupados. E a bondade de Deus fez com que José interpretasse aquele sonho. Quando alguém podia olhar para José e dissesse que ali era o fim, que daquilo ele não iria passar, que a história dele havia se acabado ali, Deus estava trabalhando nos bastidores para colocar ele novamente em evidência, onde ninguém acreditava. Quando José disse o sonho daqueles homens, realmente aconteceu. De um lado, o padeiro foi executado, e do outro, o copeiro ao qual servia o rei, ele voltou ao ofício. Porém José disse: quando chegares lá, lembra-te de mim e diz a ele que em toda a minha vida fui injustiçado, fui tirado da casa dos meus pais, vim para aqui, fui vendido e mais uma vez eu estou aqui sem ter feito nada. E depois que passaram 2 anos, o próprio rei, Faraó, teve um sonho que chamou os adivinhos, sábios, e ninguém conseguia ali interpretar, até que o copeiro disse: rei, eu tive um sonho e eu conheço um jovem hebreu que lá na prisão ele disse o que eu sonhei e realmente eu estou aqui servindo o rei. E essa foi a porta para colocar novamente José na história. A honra do rei para com José. José agora é lembrado pelo rei. O rei fez questão. Imagine agora, do nada, depois de passar por tantas etapas difíceis, ser vendido, ser caluniado, passar por assédio, for em um sistema de encarceramento, ter os seus sonhos como acabados, agora está diante do rei e o rei decide ajudar e coloca ele como governador do Egito. O rei fez questão de tirar o seu anel sinete e colocar no dedo de José, simbolizando que ele era quem iria agora dar as ordens abaixo de Faraó. Ele era quem mandava. E José fez uma excelente administração, salvou muitos da fome. Pessoas do mundo inteiro iam para o Egito para ali ter o que comer, porque durante esse período de grande bonança, os 7 anos de muito alimento, ele estocou em armazéns, ele cuidou, ele criou escavações para que no período de escassez tivesse pelo menos águas armazenadas para que pudessem pelo menos tentar irrigar aquilo que ele precisava. Então José ele fez uma excelente administração e diante disso, diante de tantas coisas que ele fez, ele foi lembrado, foi digno. E é isso que eu quero dizer, que diante das dificuldades da vida, diante dos obstáculos que a gente enfrenta no nosso dia a dia, no trabalho, com a família, as más interpretações que alguém faz, na igreja muitas vezes, onde às vezes alguém não procura entender a nossa história, já quer ser taxativo. Em todos os âmbitos, familiar, igreja, trabalho, precisamos ter equilíbrio para ter um entendimento de como funcionam as coisas e sempre com respeito, tentar entender que o melhor a se fazer é equilibrar as coisas para ter um futuro próspero, digno e sempre esperando um posicionamento de Deus acerca do nosso futuro. Quantos de nós muitas vezes somos interpretados da pior forma possível? E há pessoas que só vê um lado da história, não vê o outro lado,
para assimilar as coisas, para trazer uma comparação de forma adequada, e por não ter essa vontade de entender o lado das duas partes, acaba vendendo, acaba tentando retirar a túnica que simboliza a chamada, acaba tentando parar o projeto, colocar de lado, achar que ali seria melhor botar um ponto final. E muitas vezes não é assim que funciona. É necessário, para ter uma apuração melhor, entender os dois lados, entender a razão por trás de tudo isso, para que ambos possam caminhar de forma pacífica, de forma a ter um ambiente de paz. Governador do Egito. O Egito antigo até hoje fascina o mundo inteiro por ter sido uma potência militar, uma potência científica e econômica da época. José, que veio de um cárcere, de um lugar de improváveis, de um lugar de quem estava acabado, agora é introduzido à presença do faraó, e quando chega, ele recebe do próprio faraó um cargo de excelência para governar todo o país, como governador do Egito. Ele saiu de um lugar de impossibilidades para um lugar de privilégio. Ele tinha todos os cenários para querer empinar o nariz, para querer passar por cima de qualquer pessoa. No Egito, ele casou-se com Azenate, filha de Potífera, da mais alta linhagem sacerdotal egípcia, onde tiveram 2 filhos. Um se chamou Manassés, que significa Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa do meu pai, e o outro, Efraim, Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Eu quero lhe dizer que, independente das circunstâncias, dos problemas, do ambiente improvável, das pessoas que não acreditam, que Deus pode conduzir a sua história e lhe dar condições para que você possa desfrutar de uma cadeira de excelência, porque Deus pode mudar a triste realidade da sua história. José perdoa seus irmãos. Inicia-se um período de fome e confronto. Muitas pessoas foram para o Egito comprar alimento. E entre essas pessoas, os irmãos de José foram comprar alimento. Eles estavam diante do seu irmão José. Eles não imaginavam, o tempo havia passado, muita coisa mudou. Ele estava diante do homem mais poderoso da época, abaixo de Faraó. E o que eu acho mais interessante é que o próprio José, ele sabia que eram seus irmãos, porém os seus irmãos não entendiam que era José. E diante desse negócio que eles foram resolver, trazer alimento para casa, eles andaram aproximadamente cerca de 400 quilômetros, saindo de Canaã e indo em direção ao Egito. Não foi uma tarefa tão fácil. E quando chegaram lá, o sentimento de culpa, com certeza, iria falar mais alto, se eles descobrissem que era o próprio José que estava ali. Mas o que eu acho mais interessante, em meio a tudo isso, é que o tempo vai dizer quem é quem. As pessoas muitas vezes se machucam, fazem de todo modo, acham que Deus se agrada, mas quando na realidade carregam um sentimento de culpa. E Deus mostrava a todo instante que era com José, porque era um homem sincero. A generosidade de José. O seu pai Jacó tomou conhecimento que ele estava bem, que ele estava vivo e que estava governando o maior império da sua época. Desejou ir o mais depressa possível vê-lo. E quando chegou lá, se emocionaram, choraram. Era o filho predileto de Jacó. E o que me chama a atenção é que o tempo passou e Jacó morreu. Os irmãos de José entendiam que ele só era bom porque estava à frente do seu pai Jacó. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas dizem, alguém só é bom porque está à frente de um negócio, porque está à frente de uma liderança,
porque vem de uma família que tem um nome na sociedade de prestígio, está à frente de muitos, tem um destaque especial. Mas quem é bom no início, durante e no final da sua trajetória, enquanto estiver com vida, como foi o caso de José. José tinha muitos motivos para querer retrucar o mal que os irmãos deles fizeram, mas ele mostrou que ele era bondoso. E quando seu pai morreu, ele deu estadia, ele deu alimento, ele mostrou que ele sim reconhecia que aquilo que havia acontecido era para um bem, era um propósito de Deus na vida dele. E os irmãos de José entenderam que estavam errados e pediram perdão. A grande diferença é ser diferente dos iguais. José morava no Egito, se portava como egípcio, vestia-se como egípcio, falava como egípcio, era casado com uma egípcia, estava envolvido com muitas pessoas egípcias, mas o Egito não fazia parte dele, não mudou quem ele era, a sua identidade foi preservada. Enquanto isso, há pessoas que a sua fala é diferente, a sua forma de se vestir é diferente, mas a sua conduta está muito distante da realidade. É uma outra pessoa. E é isso que Deus se agradava em José, porque ele sempre foi leal e sincero diante de Deus. Não adianta ser diferente se a sinceridade está distante. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Aprendemos lições valiosas com José, desde toda a sua trajetória, onde ele foi vendido pelos seus irmãos, tiraram a túnica dele, ele foi colocado no calabouço, ele foi parar na casa de Potifar, onde foi vendido pelos ismaelitas novamente. Chegando lá, ele foi assediado pela mulher de Potifar, acusado por algo que não fez, por manter a sua identidade preservada, foi parar no cárcere, e do cárcere ele achava que tudo havia acabado, quando de repente a história foi mudada. Ele entrou em evidência e mesmo estando no cárcere, ele passou 2 anos sendo esquecido, e agora ele entra em evidência quando está diante de Faraó, passa a ser governador do Egito, mas diante de tudo isso, a sua identidade não foi abolida, foi preservada em toda a sua trajetória, mesmo diante da maldade de muitas pessoas que fizeram com ele. Ele tratou a maldade com bondade, de forma diferente. Nos dias de hoje, precisamos ter o mesmo posicionamento, mesmo que pessoas lhe tratem de uma forma maldosa. Devemos sim agir de forma a mostrar bondade, para que o mundo possa estar mais humanizado e possamos entender que devemos melhorar como pessoas.